A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal EBD em Ciência. Meu nome é Éder. Hoje eu vou estar ministrando a lição de número 5 da classe de jovens das revistas da CPAD, cujo título da nossa lição é O Filho que Redime. Quero lembrar aos irmãos, que você pode baixar gratuitamente o nosso slide, ele está disponível ali no link da descrição, ele é 100% baseado nas revistas da CPAD e também ele é 100% editável, então ele está ali disponível, você pode baixar gratuitamente. Também peço aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, compartilhe para alcançar mais pessoas, alcançar mais almas, e também compartilhe, comentem, deixe seu comentário, deixe seu like, isso ajuda no crescimento, e para que também a gente venha entregar mais conteúdos, esse conteúdo que é relevante para o ministério dos professores, tá bom? Que Deus abençoe a todos, vamos à nossa lição de hoje. O texto principal está no livro de João, no capítulo 1, e no versículo de 29, que diz: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus, como o Cordeiro de Deus, para nos redimir do pecado e nos conciliar com o Pai, cumpre as profecias, trazendo a libertação definitiva para quem crê. Esse é o resumo da nossa lição de hoje. Os objetivos da nossa lição é apresentar a tipologia do Cordeiro Pascal, mostrar que Jesus é o único Cordeiro que tira o pecado do mundo, valorizando a obra de Cristo como o único meio de reconciliação com Deus, e saber que a redenção e a reconciliação ocorrem por meio da obra salvífica de Cristo. O texto bíblico está no livro de Êxodo, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 7 e no versículo 11, e também no livro de João, no capítulo 1 e versículo 29, nos versículos 32 e até o 34. Nós vamos pular a leitura dos versículos, para ganharmos tempo, mas o professor deve, com seus alunos, a ler esses versículos. A gente vai comentar no decorrer dessa lição, tá bom? Vamos lá, introdução. Nessa lição, nosso foco é centralidade de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o Antigo Testamento, a imagem do Cordeiro Pascal em Êxodo 12 já anunciava o livramento divino, simbolizando a libertação da escravidão e a proteção pelo sangue. Então a gente vai conversar um pouco sobre remissão, que essa é o título da nossa lição, o Filho que redime. Mas para que a gente entre de fato nesse conteúdo, a gente precisa descobrir um pouco o que é essa remissão, Então, remissão tem a ver com reparação de um erro, reparação de um crime ou reparação de uma falta, tem a ver com ressarcir, de oferecer compensação a alguém, por um dano ou um prejuízo causado a ele, Então, no contexto bíblico, a gente vai ver que remissão significa resgatar, libertar, de reivindicar algo ou alguém que foi perdido, ou escravizado, Então a gente entende isso que é comprar de volta com um preço, Então esse é o significado central, dessa palavra remir, Então a gente vê muito esse contexto da remissão ali no livro de Ruth. A gente vê muito isso, na história de Boaz que casa com Ruth, ali no livro de Ruth, a gente vê ali uma prefiguração de Jesus, de Jesus Cristo, onde Boaz agindo com integridade, e generosidade, aliás, ele e também respeitando, as leis da colheita, ele traz proteção, aliás, e proteção aos necessitados, ele traz, ele casa-se com Ruth, agindo assim como um redentor, como um salvador, como o remidor, o resgatador, Então ele liberta a Ruth dessa situação dela. E qual era a situação da Ruth naquele momento? Ela era uma viúva e ela acaba
estando ficando na pobreza, né? Então, Boaz, quando casa com ela, né, liberta ela dessa situação de pobreza, né? E também dá a ela uma dignidade, dá a ela uma família, um nome, a qual, né, ela vai agora passar a ter. Então, isso é remir. Né? A gente viu ali, ela mesma dita, né? Você é o meu remidor. Então, esse é o conceito de remissão. Então, para que a gente entenda, então, no início da lição, como diz aqui nessa lição, o nosso foco é a centralidade, né, de Jesus Cristo como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a gente vai ver que Cristo é o centro e tudo gira em torno dele. Em torno dele. É claro que nós pertencemos a Deus, a ação, né, é de Deus, né? Mas quem faz a obra é Cristo. Então, quando a gente fala de remir, é de comprar de volta. Então, Deus, né, através de Cristo Jesus, ele nos compra de volta, né, para Ele. Tá? Então, desde o do Antigo Testamento, a imagem do Cordeiro Pascal, em Êxodo 12, já anunciava o livramento divino, né? Simbolizando a libertação e a escravidão e a proteção pelo sangue. Então a gente vê que isso é o ato deles, né, de sacrificar o cordeiro, de passar o sangue nas vergas da porta e no batente da porta, já, né, era um prelúdio do que aconteceria no futuro. Tá? Então, essa tipologia profética se cumpre gloriosamente em Cristo, né, cujo sacrifício vicário é o único e suficiente para a redenção da humanidade. Então, tudo que era sombra daquilo que viria no futuro, agora em Cristo Jesus se completa no seu contexto total. Cristo era a única forma, né, a única forma de nós nos resgatar, de nós se salvarmos foi através de Cristo Jesus. Só Ele podia fazer isso e nós, de maneira nenhuma, poderíamos, por nossa conta própria, se salvar, ser remido, né, ter a nossa dívida paga. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz aniquila o pecado e estabelece uma reconciliação definitiva com Deus. Então, esse sangue derramado na cruz foi o preço pago, né, pelos nossos pecados, o preço pago para o nosso resgate. Porque se você olhar no contexto total, o ser humano ele estava distante de Deus, distante da glória de Deus, né, mortos em ofensas e delitos, em ofensas e pecados. Então a gente estava morto, a gente era para ir para a sepultura e perder a salvação. Mas Cristo nos libertou da ação da morte, aliás, da ação do pecado, e nos comprou. Né? Agora, o povo de Israel, esse que estava ali, aliás, o povo judeu que estava na escravidão, a gente pode entender esse contexto assim, né? Ele estava sob o poder, sob o domínio do faraó. Eles eram um povo, agora, assim como nós éramos também, né, um povo perdido, né, que tinha outro dono, que o nosso dono que nos escravizou, né, o pecado nos escravizou, assim eles eram, né, tinham um outro dono, o dono era o faraó. Então, quando Deus ele usa esse meio para resgatar o povo, né, e usa o instrumento que era Moisés para resgatar esse povo de lá, ele está comprando, tirando, né, esse povo da escravidão, né, e trazendo para si de volta. É isso que é. Então, no final, afinal, refletiremos sobre o viver como remidos e reconciliados, desfrutando de plena comunhão com o Pai. Então, no final da lição, a gente vai ver, né, como devemos viver, né, agora remidos e reconciliados, desfrutando de plena comunhão, porque agora Cristo, além de nos libertar, ele nos deu acesso ao Pai, né? Ele nos reconciliou com o Pai, e agora nós tendo essa reconciliação, nós temos livre acesso a Ele para viver uma vida, né, de comunhão verdadeira com o nosso Pai. Tá? Então vamos lá. Tópico 1, o Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação.
Subtópico 1, o contexto do Cordeiro da Páscoa. A primeira vez que a imagem do Cordeiro de Deus aparece de forma clara na Bíblia é em Êxodo 12. Então a gente vê ali a primeira menção, né? É claro que a gente olha no livro de Êxodo, né? Ele começa ali no versículo 1, mas a partir do versículo 3 até o 11 a gente vê a história, né, ali do aparecimento, né, do Cordeiro. Nos versículos 6 é onde Deus estipula que seja separado um cordeiro, né, para ser sacrificado, né, ao final da tarde dos 14 dias, né, e no versículo 7 a gente vai ver que ele ordena que esse cordeiro ele seja sacrificado e que o sangue seja passado nas vergas da porta. Então ali a gente vê, né, a ação, né, de libertar, de salvar, né, através do sangue precioso, né, desse cordeiro. Então no versículo 11 a gente vê ali Deus dizendo, né, que esta é a Páscoa do Senhor. Então é nesse capítulo que Deus institui a Páscoa, né? O cordeiro se torna o símbolo de livramento, né? Então, mas para entendermos isso melhor, precisamos lembrar do que estava acontecendo com o povo de Israel. O livro de Êxodo nos mostra que os israelitas estavam sendo oprimidos como escravos no Egito, né? Êxodo 1, 12 e 13 diz, mas quanto mais os afligiam, tanto mais que se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então, a gente sabe pela história, né, que subiu um novo faraó ao poder, e esse faraó ele não conhecia José, não conhecia a sua história, não conhecia a história desse povo, né? E ele oprimiu muito esse povo, né? O povo dos filhos de Israel. Então era um tempo de sofrimento, de dor, de humilhação, em que eles viviam sem liberdade, forçados a trabalhar duro e sem esperança de mudança, né? Então eles estavam realmente perdidos, né? Sem esperança nenhuma de salvação, iam viver, né? Mas a gente sabe que no último instante, né? Sempre Deus ele prepara um meio de reconciliar o seu povo consigo, né? Um meio de libertar esse povo. E ele usa Moisés, né? Para trabalhar. E a gente olhando sempre nesse contexto de escravidão, a gente vê aí que não era só físico, né? Era também um jugo sobre a alma. Esse povo estava sem liberdade, sem esperança. Esse povo tinha perdido, no seu contexto total, a sua dignidade, né? A sua. Ele estava vivendo sem esperança porque eles já estavam se sentindo sem uma identidade, né? Uma identidade de povo de Deus, né? Então esse era o julgo maior que a gente entende dentro desse contexto de escravidão, né? O povo estava sem esperança, né? Essa situação de escravidão representa algo muito profundo, a condição do ser humano sem Deus, preso pelo pecado, né? Que isso é exatamente o que acontece, né? O pecado ele nos prende, nos paralisa, né? E ele nos aprisiona de forma que a gente não desenvolve, a gente não sai do lugar, a gente fica pensando, parado no tempo, né? E vendo as coisas acontecer e a gente só caminha para trás, né? Esse é a condição do ser humano que está em pecado, né? O apóstolo Paulo explica muito bem quando diz que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então todos nós pecamos, né? O nosso erro, né, foi a desobediência lá no Jardim do Éden. Então por um homem, né, o pecado entra no mundo e pelo pecado entra a morte. Então a gente aí já sente a ação do pecado, né, da morte sobre o ser humano, né? Romanos 5:12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Assim como os israelitas eram escravizados no Egito, nós também estávamos presos pelo pecado, né? Estávamos, de certa forma, também sob a influência do pecado muito maior, né, do que nos dias de hoje.
né? Mas esse foi o cenário que Deus apresentou. Foi nesse cenário que Deus apresentou uma saída, o Cordeiro da Páscoa. Então, assim como os israelitas estavam, nós também, nós estávamos presos, né? Nessa, sobre a influência do pecado e no pecado, mas no último instante, né? Como última na última jogada do nosso Deus, né? É claro que Deus nada sai do seu controle, isso a gente precisa ficar bem definido, né? Deus tem todo, né? Mas a gente vê a ação de Deus, né? Quando a gente não tinha mais esperança, quando a gente não achava que ia se salvar, Deus ele vai lá e né? Ele tira, né? O nosso pecado, a ação do pecado, né, do ser humano através de Cristo Jesus, através desse Cordeiro maravilhoso que foi nos dado, né, foi um presente, uma graça, né, o que aconteceu. Então éramos escravos e hoje somos salvos, né, éramos culpados e hoje somos considerados inocentes. Subtópico 2, a instituição da Páscoa. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus começou a libertar o povo de Israel. Ele escolheu Moisés para liderar essa missão. Então a gente vê ali, né, na passagem onde Moisés se depara com a sarça ardente, é ali que Deus faz o chamado. É ali que Deus conversa com ele e diz para ele que ele vai ser usado como instrumento, né, para libertar os seus irmãos, para libertar o povo de Israel. Mas a saída não foi fácil, pois o faraó não queria deixar os israelitas partirem. Então Deus enviou várias pragas para confrontar o coração endurecido do rei. Né? Então a gente vê no contexto, né, as 10 pragas aí, né, que foram lançadas, né, e a gente vê dentro de toda essa história que cada praga tinha a ver com cada deus que eles tinham, né? Tanto o sangue, rãs, piolhos, moscas, pertilências, úlceras, as saraiva de fogo, né? Os gafanhotos, as trevas, né? A morte dos primogênitos, todos tinham a ver com, né, com os deuses a qual eles tanto adoravam. Então Deus usa essas pragas, né, até mesmo para dizer, para mostrar para eles que Deus é superior àqueles deuses de pedra que eles tinham, qual, né, e que eles estavam sujeitos né, que eles eram, e Deus foi derrotando, esmagando, né, cada um desses deuses deles, né. Então, enquanto isso, os israelitas ainda moravam no Egito. Enquanto as pragas aconteciam, os israelitas eles moravam no Egito, eles estavam morando lá. E para não serem atingidos pelas pragas, eles precisavam obedecer à direção de Deus. Então, enquanto estava acontecendo todo esse clímax, as pragas acontecendo, eles precisavam obedecer, eles precisavam manter, né, assim, em retidão, né, e acreditar que Deus estava agindo para resgatá-los. A última praga seria mais difícil, a morte de todos os filhos primogênitos do Egito. Até mesmo o filho de Faraó não estava livre. Então a última praga foi a derradeira. A última praga foi a que acabou com qualquer esperança, né, do Faraó em superar todo esse problema e manter o povo lá. Todos os filhos morreram. Até a gente vai ver no contexto que todos os que não estavam sob a proteção do sangue, né, nas vergas das portas, morreram. Né? Para proteger os israelitas e estabelecer um memorial por tão grande livramento, Deus instituiu a Páscoa. Né? Êxodo 12. Então, Êxodo 12, versículo 11, está escrito assim: assim, pois, comereis com os vossos ombros cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então ela serviu não só ali como início, né, da salvação, mas como um marco, um memorial, né, até os dias de hoje, né, para os judeus, né, como como para o povo israelita, como aquele dia que foram livres, né, da mão do faraó. Então ele deu orientações bem específicas. Cada uma família deveria escolher um cordeiro de 1 ano, sem defeito, matar o animal
ao entardecer e passar o sangue nas ombreiras da porta. Né? Então, como a gente explicou, era, né, ali no versículo 6 e 7, né, esse era o modo com que Deus disse que devia de ser feito. Escolhido um ano, né, aliás, um cordeiro ou um filhote de cabra, né, com um ano, né, sem defeito, sem mácula, né, para matar o animal no final dos 14 dias, no final da tarde, né, era um cordeiro para cada família. Mas se a família fosse pequena, né, era para comer com um vizinho, né, para que não sobrasse nada, né. Todo a comida devia de ser comida, não podia sobrar nada. Além disso, todos deveriam comer a carne do cordeiro, vestidos e prontos para sair do Egito. Então, Êxodo capítulo 12, versículos 4, 5, 7 e 11 diz: Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, como seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, das casas em que o comeres. Assim, pois, o comereis, e os vossos ombros cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E assim ele estabeleceu que fosse feito. Então, naquela noite, o anjo da morte passou no Egito, e as casas que tinham o sangue do cordeiro no local indicado por Deus foram poupadas. Ninguém morreu ali. Então, como a gente vê no contexto, né, as casas que haviam a proteção, que estavam sob a proteção do sangue do cordeiro, né, ninguém morre ali. Êxodo 12, dos versículos 12 a 14, diz bem claramente: E eu passei para a terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em que todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, como a gente explicou lá atrás, né, Deus até ele já diz: em todos os deuses do Egito farei juízos. Então, essas pragas foi para aniquilar, né, também uh, uh, esses deuses pagãos que eles cultuavam. Né? Eu sou o Senhor. Então, no versículo 13: E aquele sangue vos será um sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será em memória, e celebrarei-as por festa ao Senhor. Nas vossas gerações ele celebrarei por estatuto perpétuo. Então, mas nas casas egípcias, onde não havia o sangue, os primogênitos morreram. Êxodo 12, 29 esclarece bem assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então, para você ver como agiu o anjo do Senhor em relação, né, a essa última praga, que todos os primogênitos, até dos animais e até mesmo daqueles que estavam presos no cativeiro, que estavam presos, né, todo o seu primogênito morreu. Então, aonde não havia um ser humano protegido atrás do sangue do cordeiro, foi morto. E isso, né, nos leva aos dias de hoje. Né? Nós também fomos protegidos pelo sangue precioso de Jesus, que nos cobriu de todo pecado e da ação do pecado. Né? Então, hoje nós somos libertos, somos salvos em Cristo Jesus por causa do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse livramento marcou a história de Israel. O povo saiu do Egito e celebrou aquele dia como a primeira Páscoa. Então, eles saem do Egito e, quando eles cruzam o Mar Vermelho, eles festejam, né, essa Páscoa maravilhosa, essa libertação, né, da escravidão que eles viviam. Né? E agora eles passam a planejar uma nova vida, né, com esse Deus maravilhoso que os resgatou, né, da mão do faraó. Então, o cordeiro sem defeito, cujo sangue foi colocado nas ombreiras e na verga da porta, trouxe vida e proteção. Essa é a Páscoa, um lembrete de que o sangue do cordeiro trouxe
libertação. Subtópico 3, a tipologia do Cordeiro Pascal. Hoje o Cordeiro é uma tipologia profética de Jesus. Aqui temos duas imagens vividas e simbólicas que remontam ao sacrifício de Jesus. Então hoje a gente vê que aquele Cordeiro que foi sacrificado lá para libertar aquele povo da escravidão, né, que era a sombra daquilo que viria no futuro. Então hoje a gente vive, né, onde o Cordeiro, né, como João diz, né, eis o Cordeiro né, que tira o pecado do mundo. A gente vê Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito e imaculado que fez agora a remissão, o pagamento dessa dívida não só por um povo, mas por todos nós, pelo mundo. Ele nos comprou para Deus. Então essa tipologia do Antigo Testamento, ela se cumpre né, em sua perfeição em Cristo. Tá? O Cordeiro Pascal, né, como a gente viu ali, a gente vê dois, aliás, voltando um pouquinho, né, a gente vê aqui temos duas imagens vividas simbólicas que remontam ao sacrifício de Jesus. O primeiro é o Cordeiro Pascal, como um sacrifício substitutivo no lugar dos primogênitos, né, que simboliza o nosso Senhor como aquele que foi sacrificado por nós. Então, Êxodo 2:27 diz: então direis, este é o sacrifício da Páscoa, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. Ele livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Então agora já em 1 Coríntios, a gente vê em Coríntios 5:7 diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que não sejais como uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então a gente viu lá, como eu expliquei, né, esse cordeiro que foi sacrificado para libertar, né, através do seu sangue que foi derramado, que foi passado nas vergas. Ali a gente viu o livramento, e quando nós vemos ao Novo Testamento, a gente vê o sangue de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário, né, simbolizando também a nossa libertação, né, a nossa remissão, né, o pagamento dessa dívida, né, que a gente não podia pagar, né. Então agora nós fomos comprados, e o nosso dono, né, que é Deus, Deus é o nosso dono, né, ele nos comprou para ele. Então, e o segundo, né, é o sangue nos umbrais das portas, que o salvou das famílias israelitas. Simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz, como eu expliquei, na cruz do Calvário, para nos livrar. Então a primeira ali que a gente vê o cordeiro como sacrifício, né, e a gente remota, né, aliás, a gente faz a conexão do Antigo Testamento como esse cordeiro, né, para o Cristo, que é o Cordeiro verdadeiro, né? E agora no segundo exemplo a gente vê o sangue nos umbrais das portas, e a gente também vê o sangue de Jesus no Calvário. Então eu expliquei bem certinho ali. Êxodo 12:7-23 diz: e tomaram o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas e nas casas que o comerem, pois o Senhor passará e ferirá o Egito. Porém, quando vir o sangue nas vergas na porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Então, Hebreus 9:22, agora no Novo Testamento, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, sem o derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento, né, pelo pecado. Assim, o acontecimento no Antigo Testamento aponta de maneira gloriosa para o que o Senhor Jesus faria de uma vez por todas. Então, o que eles fizeram, né, o ato deles separarem um cordeiro, de matar esse cordeiro no final da tarde, de retirar o sangue desse cordeiro, de passar nas vergas e nas ombreiras da porta, né, da porta, isso no Novo Testamento só apontava para a obra perfeita que se realizaria em Cristo Jesus. Então, sua obra vicária é o cumprimento único e suficiente de todo o que começou em Êxodo 12. Então, só apontava para Cristo. Cristo é o Cordeiro verdadeiro, né, que é sacrificado, né, por todo o mundo, né? Então, e de maneira nenhuma, a própria palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai por ele. Então não há
outro caminho para se salvar a não ser por Cristo Jesus. Tópico 2. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Subtópico 1. O Cordeiro de Deus. É bem verdade que em Êxodo 12 o sacrifício do Cordeiro Pascal não era para tirar o pecado. E sim, né, a gente entende, né, que não era para tirar o pecado. Mas como isso fica? A gente precisa entender que nós tínhamos uma dívida que precisava ser paga. Então, o ser humano em pecado, ele está distante da glória do Senhor. Então, Deus, né, o que ele tem que fazer? Essa dívida tem que ser paga. Essa dívida tem que ser paga. Então, como a gente viu, né, o homem estava morto em delito e pecado. Então, o caminho nosso era a morte. Né? Então, quando Jesus Cristo ele toma o nosso lugar, ele morre no nosso lugar. Tá? Então, a gente vê aí agora que que a morte desse cordeiro, né, assim como a morte dos outros animais ali que morriam, né, no sacrifício ali que os sacerdotes faziam, não era para pagamento de pecado, mas para aplacar, aliás, né, a ira de Deus contra o pecado. Né? Então, contudo, tinha a ver com a luta entre a vida e a morte, conforme estudamos acima. Então, tem tudo a ver com a vida e a morte. Né? Era um inocente dando a vida pelo outro, que é o que a gente vê, o cordeiro inocente ali morria, né? E seu sangue era o pagamento dessa dívida, né, para livrar o pecador. Então, quando a gente vai em Cristo Jesus, é da mesma forma. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre, né, o inocente no lugar do pecador. Tá? Então, mais tarde, no sistema de sacrifício do Antigo Testamento, o Cordeiro recebe essa conotação de expiação do pecado. Né? Então, para que haja o pagamento, né, haja né, aplaque, né, aliás, para que Cristo, Deus, né, não mate o ser humano, né, por causa do pecado, né, do pecado do ser humano, um animal tinha que morrer, né, para aplacar a ira, né, de Deus contra o pecado. Então, essas imagens do Cordeiro Pascal que marcam o livramento de um povo, do Cordeiro que expia o pecado no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, e principalmente do Cordeiro em Isaías 53, na profecia do servo sofredor, que morre no lugar do outro, são evocadas por João Batista, quando ele proclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, toda essas imagens, né, do Cordeiro Pascal, né, do Cordeiro que era espiado, né, para aplacar a ira de Deus contra o ser humano, né, e do cordeiro que toma o lugar, né, do servo sofredor que toma o lugar do outro, né, foi evocada por João Batista. João Batista, quando ele olha, né, ele está batizando no Rio Jordão, de repente ele olha para pro horizonte e vê Cristo vindo para ser batizado, e ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele já estava dizendo: olha, aquele que vai morrer, que vai se dar como um cordeiro perfeito, que vai fazer expiação pelos nossos pecados, que vai morrer por nós. Era isso que João Batista estava dizendo. Então, João 1:29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha da parte dele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem de João Batista evoca o nosso Senhor como o cordeiro de sacrifício perfeito, né? Completo e suficiente para pagar de uma vez por todas o pecado no mundo. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. E com a sua morte ele paga, né, essa dívida impagável do ser humano, né, que o ser humano jamais conseguiria pagar, né, e de uma vez por todas, né, e ele nos liberta da escravidão do pecado. Né. Subtópico 2. Aniquila o pecado. Na carta aos Hebreus 9:26 lemos: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, em outro tempo, muitas das vezes esse cordeiro teve que morrer, né,
para aniquilar esse pecado, né? Então a gente vê ali desde né, onde foi estipulado em Êxodo 12 um cordeiro, né, para salvar né, esse, esse, é, esse povo da escravidão, desde esse tempo até os sacrifícios ali né, durante o deserto, né, onde estava né, a congregação, né, desde esse tempo muitos cordeiros já morreram. Muitos cordeiros para aplacar a ira de Deus contra o pecado, né? Para aniquilar o pecado, muitos morreram. Então, por isso que aqui o versículo diz: de outra maneira, necessário fora padecer muitas das vezes. Então, muitas das vezes o cordeiro morreu, né? No Antigo Testamento. Desde a fundação do mundo, desde o começo do mundo, muitas vezes o cordeiro morreu. Mas agora na consumação, né, dos séculos, quando Cristo vem, né, ele se manifestou, ele morreu uma vez só e ele pagou o pecado de todos nós. Tá? Ele morreu uma vez e por seu sangue derramado ele compra a humanidade, né, de volta para Deus. Então, esse versículo evoca a verdade afirmada em toda a carta de Hebreus, bem como a expressão usada por João Batista: eis o Cordeiro de Deus como que tira o pecado do mundo. Havia apenas um propósito no ministério de Jesus: aniquilar o pecado. Né? Era acabar com a ação do pecado no ser humano, de libertar o ser humano da escravidão do pecado. É claro que a gente sofre algumas influências do pecado ainda, né? Mas o pior, né, é que o pecado que a gente tinha, né, que a gente foi liberto desse pecado, né, foi exterminado, né, por Jesus Cristo. Então a gente não morre. Agora a gente tem que se considerar em Cristo Jesus. O cristão, né, o crente, ele tem que se considerar salvo, né, liberto, vivo, né, para Cristo Jesus, para a honra e glória dele, porque ele nos libertou, né, da morte eterna. Tá? Então hoje a gente vive para Cristo Jesus. Tá? Então, como visto na segunda lição, o ser humano não sabe o que fazer com o problema do pecado e com toda a sua culpa e vergonha. A gente não sabe o que fazer. Né? A gente está preso como se estivesse atrás das grades e só nos resta olhar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas o nosso Senhor providenciou o sacrifício perfeito. Né? O nosso Deus, ele providencia, né, o sacrifício perfeito. Ele dá o seu único filho, o Criador, o nosso Pai. Ele providencia o sacrifício perfeito. Ele dá o seu único filho como cordeiro, né, para pagar os nossos pecados. Diferentemente do sacrifício do Antigo Testamento, ele soluciona o problema do pecado e remove toda a culpa e vergonha do coração do ser humano pecador. E esse cordeiro, ele morre uma vez só. Uma vez só ele acaba com isso. Né? E não só de brinde ainda, a gente ganha reconciliação com Deus, com reconciliação com o Pai, né? Que estávamos distante dele e agora nós temos livre acesso a esse Pai maravilhoso que deu seu único Filho, né? Para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Subtópico 3: o poder do sangue de Jesus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia todos os anos sacrifício com sangue de animais. Então, todos os anos a gente vê ali, né, que o sumo sacerdote oferecia o sacrifício. Ele pegava um boi e eles sacrificavam e tiravam sangue e esse sangue era aspergido na Arca da Aliança, né, como o pagamento, né, pelo povo. Né? Então, Hebreus 9, 25, nem também para si mesmos oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Né? Mas Jesus fez diferença. Ele entregou si mesmo e ofereceu o seu próprio sangue por nós quando morreu na cruz do Calvário. Então, antes era oferecido um animal, mas Cristo veio e ele não ofereceu um animal nenhum. Ele se ofereceu como cordeiro perfeito. Ele se ofereceu como cordeiro imaculado, sem mágoa, sem pecado. Cristo não pecou, então ele era o cordeiro perfeito, né? Então, Hebreus 9, 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então precisava que Cristo morresse. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há pagamento de dívida, não há
não há como apagar o pecado do ser humano. Né? Então o sangue de Jesus tem um significado muito forte para a nossa fé. Tanto que na ceia do Senhor, uma das ordenanças da igreja, o cálice representa o sangue de Jesus. Né? E isso é estipulado para todo, né, de estatuto perpétuo. Cada vez que a gente ceia, a gente, né, faz lembrança desse vinho, né, desse cálice como sangue de Cristo, né, que nos purifica de todo o pecado. Tá? Então, 1 Coríntios 11, 25 diz: semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando participamos da ceia, estamos lembrando do que foi o sangue de Jesus que nos trouxe vida. Então, cada vez que a gente ceia, como eu expliquei, né, a gente lembra que foi o sangue que nos libertou, que foi o sangue que nos trouxe vida. Né? Foi o sangue de Jesus que pagou, né, a nossa dívida. Por isso, nunca devemos esquecer que o sangue de Cristo significa: foi pelo sangue que fomos libertos, foi pelo sangue que fomos salvos, fomos pelo sangue, fomos comprados, perdoados e purificados. O sangue de Jesus é precioso e poderoso. Ele é a prova do amor de Deus por nós e garante o perdão dos nossos pecados de forma definitiva. 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, com ele na luz está. Como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não basta crer, nós temos que andar nessa luz, e andando nessa luz, obedecendo, né, ao que ele deixou de ensinamento, né, e crendo, né, que ele foi o sacrifício perfeito, né, e único e suficiente para a salvação da nossa vida. Né, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Tópico 3. Redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. Subtópico 1. A redenção. A palavra de Deus nos mostra a linda imagem da redenção. A obra de Cristo na cruz transforma a vida do pecador. Foi por meio do sangue precioso de Jesus que fomos resgatados e remidos. Então, o sangue de Jesus, ele não só pagou o nosso pecado, ele nos deu uma nova chance, uma nova vida. Se antes estávamos amarrados, presos ao pecado e não tínhamos esperança nenhuma de vida, hoje em dia nós temos que viver como pessoas salvas, como pessoas reconciliadas, como uma nova vida, como se tivéssemos ganhado. E foi realmente, nós ganhamos uma nova vida, uma nova oportunidade. Então a obra de Cristo nos transforma a vida do pecador, transforma a vida do ser humano. Então foi o meio por meio do sangue precioso que Jesus, que fomos resgatados e remidos. E é dessa forma que nós temos que viver. Em outras palavras, através do seu Filho, Deus nos libertou do domínio do diabo e do pecado. E ainda restaurou o relacionamento com ele. Então, 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo, pois, não como coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Então não foi qualquer coisa que nós fomos comprados. Não fomos comprados com prata, ouro, pedras preciosas, não. Nós fomos comprados a preço de sangue, a preço de um ser humano, a preço de um Deus. Esse é o maravilhoso o ato de Deus. Né? Ele deu o seu Filho, aquele quem ama, né? Deu por resgate de todos nós. Então não foi qualquer coisa. O sangue de Cristo, ele é precioso e valoroso. Né? E ele, além de, como disse, de nos termos resgatados nós dessa vã maneira de viver que nós vivíamos, que recebemos dos nossos pais, como eles viveram, não, nós fomos ainda reconciliados com ele, nos tornando assim, ele abriu o caminho para que a gente tivéssemos, para que hoje nós tenhamos acesso a Deus Pai Criador. Esse foi o presente maior. Ele restaurou essa ligação que tinha havido se rompido com o pecado, né, do ser humano.
ele liga, ele faz essa ligação, né? Então a salvação tem a ver com um alto preço pago, o sangue de Jesus. Então essa salvação ele tem a ver com preço, né? Como eu disse lá atrás, né, e durante o ensinamento dessa lição, né, nós somos resgatados a preço de sangue, do sangue de Cristo, para que a nossa dívida fosse paga, foi preciso que alguém derramasse o sangue, e não podia ser qualquer um, tinha que ser o sangue de Cristo. Tinha, porque ele é o único que podia fazer isso. E essa obra toda, ela se completa em Cristo Jesus, né? Essa é uma obra extraordinária, que muda totalmente a nossa condição, né? Que éramos antes pecadores, indignidade e corrupção. Jesus nos resgatou, nos redimiu, e isso muda tudo. Então nós vivíamos presos, né, amarrados ao pecado, né, condenados à morte eterna, mas Cristo, ele muda tudo isso. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele nos resgata, nos compra, paga a nossa dívida, ele anula, ele aniquila a ação do pecado do ser humano, ele rompe as correntes que nos prendiam e nos traz para a vida, para a luz, para a glória do Senhor, né? E de brinde, como eu falei, ele nos reconcilia com Deus, porque como lições passadas eu expliquei, estávamos em guerra com Cristo, com Deus, e agora o crente, depois do que Cristo faz por nós, né, o crente agora ele vive em paz com Deus. Subtópico 2, a reconciliação. A palavra de Deus nos mostra que a obra da salvação realizada por Cristo nos reconciliou com Deus. Então ele abriu o acesso, né? Ele rompe, né, essa cortina, esse véu que nos separava de Deus, né? Então, em outras palavras, em Cristo, Deus estava restaurando o relacionamento com ele, que havia sido quebrado por causa do pecado. Então, através de Cristo, com Cristo, em Cristo, Deus estava reconciliando o ser humano com ele, estava providenciando, né, que o ser humano se voltasse para ele, que tivesse intimidade, porque é o que a gente consegue ter agora, intimidade, uma vida real, né, e verdadeira, uma comunhão verdadeira com o Criador, com o Pai, né? Então, 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Cristo, Deus, né, ele reconcilia o ser humano. A ação, né, a partida é Deus quem dá a partida. Cristo, ele consuma isso, né? Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, né, o mundo, tá? Para que tivéssemos hoje, né, livre acesso a ele. Então a reconciliação é justamente isso, a volta à comunhão entre Deus e o ser humano. Essa é a verdade e uma das bases da salvação. Então, em Cristo, Deus está reconciliando todos nós. Estava nos mostrando o caminho correto agora. Se antes nós não tínhamos um caminho, hoje um caminho foi nos dado. Cristo. Né? Se antes nós não estávamos nas trevas e não conseguíamos ver esse caminho, hoje Cristo nos clareou o caminho. Ele é o caminho, ele é a luz, né, do mundo. Então hoje nós temos livre acesso a Deus. Então por isso, por meio de Jesus, podemos nos aproximar de Deus com confiança. Como diz a Bíblia, cheguemos, pois, com confiança, né, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, se antes nós não conseguíamos, hoje, em Cristo Jesus, nós temos acesso livre. Hebreus 4 e 16. Só conseguimos fazer isso por causa do que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, né? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados. Em nós, a palavra
e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava reconciliando através de Jesus Cristo, né, o mundo, né, para com ele. Né? Então, e não lhe imputando, não jogando na cara do ser humano que ele era um pecador, não, esquecendo o passado, apagando o passado com o seu sangue precioso. Cristo fez isso. Né? Ele deu a sua vida por nós, apagou os nossos pecados, né, com o seu sangue precioso, né, aniquilou o pecado e tirou o ser humano da ação, né, do pecado e nos aproximou agora, né, mostrou o caminho a Deus. Subtópico 3, vivendo como redimidos e reconciliados. Por meio da obra de salvação realizada por Jesus na cruz, fomos redimidos e reconciliados com Deus. Redenção nos libertou do domínio do pecado e do diabo. Éramos escravos, mas agora somos livres. Colossenses 1, 13 e 14 diz, no qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor, do seu amor, em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado. Então, por meio da obra de salvação realizada por Jesus, né, nós fomos redimidos, fomos reconciliados com Deus. É como se nós fôssemos... é como se... Eu vi uma explicação muito boa hoje, durante um estudo que eu estava fazendo, e o pastor ele deu um exemplo muito bonito, né? Como se existisse um mercado onde uma loja onde o ser humano era vendido. Então, Cristo vai nesse mercado e ele compra-nos nesse mercado. E com o seu sangue, ele paga essa dívida. Então, porque não tinha dinheiro que pagasse. Então, ele vai e ele nos compra. Então, agora nós temos, além de termos acesso, né, a Cristo, nós fomos redimidos, fomos reconciliados com Deus, fomos considerados salvos, considerados inocentes, né? Então, esse pagamento, né, fez com que nos aproximássemos de Cristo. E agora nós temos um novo dono, que é Deus. Então, essa redenção nos libertou do domínio do pecado. Então, esse mercado, né, que é o domínio onde vendia, onde estava um ser humano para ser vendido, né, como escravo, era o pecado. Então Deus, ele dá o seu filho para pagamento dessa dívida. Então éramos escravos, mas agora somos livres. Né? Então em Cristo temos acesso direto ao trono de Deus, sem medo, sem culpa ou condenação. Então não há mais isso, né? Não temos mais, não precisamos ter medo, não precisamos sentir culpa por nossos pecados, né? Pela condenação. O cristão agora ele tem que viver como uma pessoa salva, como uma pessoa remida. Né? Então o que antes era uma barreira, hoje é ponte. Cristo, então o que era uma barreira que nós tínhamos, que era o pecado que nos afastava da presença, da glória de Deus, né? O que era a barreira antes, o distanciamento, hoje é ponte. Cristo, né? Ele reconciliou. Cristo nos reconciliou com ele. Hebreus 4,16 diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a cruz de Jesus abriu o caminho para a vida nova, longe da escravidão, do pecado e perto do coração de Deus. Então, a cruz fez essa ponte, né? Ele nos dá acesso a Deus, a uma vida nova, longe do pecado, né? E perto do coração de Deus. Então agora nada nos impede de viver uma vida com propósito e intimidade com o Pai. Então não há nada que nos impeça de viver uma nova vida, uma vida com propósito, uma vida para honrar o nome do Senhor, para honrar o nome de Cristo, para honrar o nome do Pai, né? E de uma vida de intimidade verdadeira, né? Com o Pai. Então, por isso, viva cada dia como alguém que foi perdoado, liberto ou escolhido. Então você não precisa mais, né? Você jovem, né? Você que está ouvindo essa lição, você não precisa mais viver como se você fosse escravo. Não precisa mais viver
uma ansiedade na vida. Você precisa descobrir que você é salvo, que Deus ama você e que Ele deu o seu único filho, o unigênito, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é salvo porque Deus o ama. E a morte de Cristo Jesus é a demonstração do amor de Deus. Do amor de Deus para conosco. Né? Então, e não ainda como quem está preso no passado de pecado. O passado é passado. Hoje nós somos nova criatura. Né? E precisamos viver dessa forma. Como pessoas remidas, como pessoas perdoadas, libertas, tá? Da ação do pecado. Conclusão. O sacrifício de Jesus na cruz, ao derramar o seu precioso sangue, aniquilou o pecado, algo que os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam fazer de forma definitiva. Essa obra transformadora nos resgatou da escravidão do pecado e do domínio do diabo, restaurando a nossa comunhão com o Pai. Assim como redimidos e reconciliados, somos chamados a viver uma vida de liberdade e de intimidade com Deus, sem culpa ou condenação. A cruz de Jesus não é apenas um marco histórico, mas uma ponte que nos garante acesso direto ao trono da graça. E vamos encerrando a nossa lição de hoje, né? Como sempre, você, professor, pode fazer a hora da revisão, né? Nós deixamos aqui disponível nesse slide as 5 perguntas, né? Você pode revisar com os seus alunos, né? E lembre-se, né, também que você pode baixar gratuitamente, né, esse slide para usar em suas aulas. Basta acessar o link que está na descrição. Aproveite também para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, né? Se inscreva no nosso canal, ajude-nos a crescer, porque além de nós crescermos, você também cresce conosco. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.